Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do ProShape Podcast, o podcast do canal do Maurício Marques. Como você já sabe, o Maurício Marques é um ex-atleta de fisiculturismo, 25 vezes campeão. E há mais de 35 anos ele também é treinador, treina atletas e não atletas. E antes de mais nada, queria pedir para você deixar o seu gostei já, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, né? E também não se esquecer de se inscrever no nosso canal, tá bom? Não deixa de se inscrever aí, clique no botão de se inscrever. E para começar, a gente queria falar sobre o curso do Maurício, né? Hoje tá só eu e o Maurício aqui na mesa, né? Para bater um papo com vocês. E o Maurício vai falar um pouco de um curso que ele tem no Hotmart. É o curso Saúde e Força. O Maurício vai dar uma introdução aqui pra gente saber um pouco mais desse curso dele, né, Maurício? Perfeito, Celião. Ô, Celião, esse curso foi elaborado aí com muito critério, depois de 40 anos de experiência dentro do esporte, dos meus 15 até hoje, aprendendo, buscando informação, e eu elaborei ali um treinamento básico. Básico que eu falo é um treinamento que serve para todos, iniciante, intermediário, avançado, homem e mulher, com umas bases de treinamento, de exercícios importantíssimos que não podem faltar na rotina de um treino. Os exercícios isolados, que também eu vou explicar por quê, o que é o básico, o que é isolado, a progressão de carga, o tempo de intervalo, o que trabalha um, o que trabalha outro, e até mesmo a forma de individualizar isso. Então, eu ponho um treinamento que funciona para uma maioria e eu ensino nessa plataforma como individualizá-lo. Vou dar dicas importantes ali sobre a parte de alimentação, e a parte de regulagem ou monitoração hormonal, vamos falar assim, onde uma coisa não funciona sem a outra, partindo do treino. Claro. Então não adianta eu passar um bom treinamento, que funciona, que eu possa adaptar, seguro, eficiente, se a alimentação ou a parte hormonal não estiverem alinhados. Sim. Eu vou dar dicas importantes, lembrando que para a individualização da alimentação e a individualização do sistema hormonal, eu preciso de profissionais. Eu preciso do nutricionista, eu preciso do médico, eu entro na plataforma, toda a estrutura a partir de um professor e atleta campeão, na minha época, 94, foi o meu ano maior. Foram mais de 50 competições, 19 anos de competições, onde eu pude ter muita experiência. 50 competições? 50 competições, mais. São 19 anos. Se eu competir pelo menos 3 vezes no ano, eu competi mais do que 3 vezes, daria mais de 50 vezes. Claro. Pelo menos a metade deles em primeiro lugar, muitas competições overall e uma competição internacional. Ibero-Americano, 11 países, e eu pude então experimentar o resultado extremo. E depois disso, aprender mais sobre saúde, pesquisando, aprendendo como professor, como um curioso que busca na fisiologia, nos médicos e no nutricionista como agregar saúde. Então eu formei tudo isso e apresento agora uma maneira de ter resultados extremos, porém com alimentação, com a parte hormonal, com saúde extrema. Esse é o trabalho que eu ofereço para vocês aí. Isso aí serve tanto para o iniciante, para o intermediário e para o avançado, Maurício? Sim, como também para todas as idades. Hoje a ciência é bem a favor de a partir dos 12 anos. 12 Antigamente anos? era 15 Caramba. anos que a ciência aprovava. Eu comecei com 15, eu acho. Sim, era o que a ciência dizia. E hoje, o que a ciência mostra é que, a partir dos 12 anos, a criança ela já pode ter uma resposta benéfica do treinamento, aonde o treinamento de musculação sempre foi mais seguro, por exemplo, do que um jogo de futebol para as crianças. Porém, ele não é tão indicado antes dessa idade, porque ainda não há uma resposta fisiológica com resultados. Então eu perco tempo, vamos entender, enquanto eu posso estar desenvolvendo velocidade, agilidade, destreza, resistência, eu estou tentando ganhar força e volume muscular numa época em que o meu corpo não está reagindo ainda. Então ela não é contraindicada para criança muito jovem, mas ela não é indicada, tem outras indicações melhores. A partir dos 12 anos para frente, homens e mulheres, a mulher é mais fácil, porque a partir do primeiro ciclo dela, ela já tem uma resposta boa. O homem, como ele a partir de 12 a 16, e como a humanidade, vamos falar o homem hoje, ele entra na puberdade mais cedo, por algum motivo, eles então diminuíram isso a partir dos 12 anos. Uma criança que fizer força, ela tem resposta para isso. Pode começar então, já a treinar, passa a ser né? indicado. Até para proteger quando for jogar bola, fazer outros esportes, ela tem uma proteção e uma melhoria de performance. Então, dos 12 anos até 99, 100 anos ou mais de 100 anos, tem as adequações ali para as idades.
para homem e para mulher. Como começar e depois como individualizar isso. Para homem e para mulher. Homem e mulher, dos 12 até, enquanto estiver vivo, se movimentando. Ah, bacana. E é bom para o iniciante mesmo, como você falou, 12 anos, eu nem sabia dessa informação. Sim, claro. Porque hoje em dia o pessoal tá no celular, no computador o tempo todo, não tá se movimentando mais como era a infância antigamente, né? Um problema grande para isso é que a pessoa, nós hoje, a nova geração de hoje, ela está perdendo mobilidade. Sim, então, antigamente, sim. quando você começava na musculação, você já jogou bastante bola, já brincou de lutinha, já subiu em árvore, já pulou muro. Então, você começava já nos movimentos perfeitos. Hoje, respeitando essa perda de mobilidade, uma das dicas que eu já dou, já está isso na plataforma, é quando começar a treinar, já limitar o movimento e ir aumentando o movimento conforme a evolução. Assim como eu vou progredindo carga, eu vou também liberando movimentação. Já imaginando que a pessoa vai entrar ali sem força nenhuma e, entre aspas, travado. Então a série já é para esse grupo. Depois eu tenho o intermediário, aquele que já passou por essa fase, já tem uma força, já tem uma mobilidade, e o avançado, onde eu posso realmente pisar no acelerador ali, ela já está pronta, né? Então, eu estou aqui ou aqui. Eu vou explicar onde ele está e como eu adapto isso. Todas essas dicas estão nessa plataforma. Ah, bacana. Então, para você que quiser saber mais sobre o curso do Maurício, o site é o www.saudeforça.com.br, né? Isso. E lá na plataforma você já pode comprar o curso, né? Nesse endereço já tá lá para você clicar e fazer a sua compra. E você tem 7 dias de garantia. Caso você não ache que o curso não serviu para você, o seu dinheiro é devolvido ali, tá bom? Garantia total. Sim, e se você quiser saber mais informações também sobre o curso, lá tá escrito tudo nesse endereço www.saudeforça.com.br. É isso, Maurício? Isso aí, Célio. Então tá, Maurício, eu queria saber assim sobre o uso de testosterona no esporte. Assim, qual que é a sua opinião sobre isso? Célio, é muito comum hoje. A primeira coisa que a pessoa pergunta, eu quero crescer, treina. O que mais é que eu vou fazer? Cara, testosterona. A pessoa não pensa na alimentação para depois falar sobre isso, mas enfim, a minha visão sobre testosterona hoje, como professor e também como atleta, competidor e coach, eu posso dizer que para o professor, sou eu, formado, estudo fisiologia, a testosterona, o GH, hormônio de crescimento, e a insulina, são 3 hormônios importantíssimos no resultado. E na segurança, até na prevenção de lesão. O GH, o próprio treinamento, já me libera GH. O sono já me libera GH naturalmente. Eu estando ali com um nível de açúcar no sangue ou índice glicêmico mais baixo, eu absorvo melhor esse GH. Então, a dica é, quando for treinar ou quando for dormir, não usar alimentos de alto índice glicêmico, para potencializar a absorção do meu GH. A insulina, quando ela é usada, ela é talvez aí dos mais perigosos, porque se ela for usada corretamente, com injeção de açúcar, ela tem grandes resultados e nenhum efeito colateral. Mas se eu usei minha insulina e não tenho no momento ali um carboidrato à altura, eu tenho uma hipoglicemia, posso ter uma hipoglicemia severa e até um coma glicêmico, e aí eu morro. Então, insulina através de carboidratos. Eu ingerindo carboidratos certo e na hora certa, eu tenho uma boa liberação de insulina, que é o meu segundo hormônio anabolizante. Lembrando, Célion, que a testosterona ela é produzida pelo homem naturalmente. O homem é mais forte do que a mulher porque ele tem testosterona. E isso faz a diferença. Sim. E aí eu pensar, então eu tenho que tomar, calma, eu produzo. Então vamos com calma. Vamos deixar o corpo produzir, vamos aproveitar isso. Quando eu passo a ter problemas com isso, geralmente a partir dos 40, 50, aí sim eu preciso consultar um médico, ele vai individualizar a minha necessidade. Eu não posso generalizar uma necessidade. Pessoal, sim, é acima de 500, é mais de 700. Calma, cada um tem um organismo, cada um reage de um jeito. Não adianta só ficar aumentando testosterona, eu tenho que ter receptores para isso. Sim. E eu posso estimular meus receptores de outras maneiras, não só entrando com a ingestão. Quando eu coloco a testosterona, naturalmente, o maior problema que eu tenho é um feedback negativo natural. Eu não preciso produzir tanto porque eu já tenho. Então o médico vai ver que horas exata é o ponto em que eu vou começar a usar e automaticamente depender disso e ter que usar isso sempre. Um remédio agora obrigatório a ser usado para o resultado em exercício. Então quanto mais eu puder prorrogar isso, melhor. E o profissional para saber isso é o médico.
Quando a gente fala em resultado extremo, pô, eu quero competir e tal. Aí o coach vai entrar com uma outra visão sobre a testosterona que interessa para essa classe de atletas. É uma linguagem que eu não posso trazer para todo mundo. Ah, então todo mundo vai ter que fazer reposição, vai ter que tomar, vai ter que fazer, porque dá mais resultado? Ninguém nunca discutiu, Celião, que a testosterona não dê resultados. Então as pessoas falam, pô, mas eu tomo, eu cresço. Pô, mas eu me sinto bem, a testosterona é vida, tal. Ninguém nunca questionou isso. Ninguém falou, não, nada a ver, pode tomar que não vai dar nada. Dá, ela é boa, como qualquer outra droga, eu comparo com qualquer outra droga. Você vai falar, pô, se não fosse é ruim, bom, cara. Né? Se não fosse bom, vou tomar, não toma não, é ruim, cara. Não. Ó, não usa droga pesada porque é ruim, não é, cara. O problema é o preço que eu pago para isso. Então, se essa testosterona, por exemplo, fosse usada uma vez e ela resolvesse o problema, cara, vamos usar e tudo bem, mas não. Ela vai ter que ser usada sempre. Até quando? Para ter resultado. Então, a hora de entrar é médico. O que eu posso falar como professor é que a baixa testosterona e os problemas dela incluem perda de performance, eu fico limitado nos resultados e posso aumentar até lesões. Eu não tenho uma boa recuperação muscular, eu treino forte, eu vou destruir mais do que eu construo, eu posso até ter lesões. Então eu falo, é importantíssimo. Treinamento, alimentação e hormônios. Insulina em dia, GH em dia, testosterona em dia. Vamos trabalhar com os naturais. Vai chegar a hora que vai ter que usar alguma coisa, quem vai decidir isso é o médico, ou se eu decido competir, quem vai decidir isso é o coach, numa outra linguagem que fica sempre claro, não é perigoso. Ah, nada a ver. Não, se você procurar relatos, você vai ver que há perigos. Porém, infelizmente, nem todo mundo que sofre os perigos ou as consequências passa isso claramente. Se fosse alguma coisa mais falada, poxa, eu tomei anabolizantes, poxa, tive 3 para 4 infartos, 2 artérias obstruídas, hipertensão e tudo mais, quem vai entrar nesse meio? Peraí, teve um cara que se deu mal ali, pô, teve outro que se deu mal ali, será que é nisso que eu quero entrar? Ah, eu quero ser campeão, quero me arriscar, ok, mas eu vou consciente. Sim. Como não há esse feedback positivo dos atletas, com medo, às vezes, de perder nome, de perder seguidores e tal, eu sou obrigado, não, o atleta é obrigado a não expor isso, e quem está entrando no meio fala, pô, mas é legal, os caras estão tudo bonitão, estão tudo forte, cara, mas tem a parte colateral que eles não passam, às vezes não podem passar, mas eu tenho que saber que é perigoso. Se é perigoso, eu tenho que tomar mais cuidados, ponto. Então, quero entrar em competições de alto nível, é perigoso, tem que saber os cuidados, tem que procurar pessoas capacitadas para realmente usufruir do máximo de resultado com o máximo de segurança possível. Sim. Agora, até ganhar músculo e precisar de um médico para fazer reposição, até aí você está na questão ainda da segurança máxima e saúde máxima. Sim. Né? Então a testosterona é isso. Até esse negócio que o pessoal fala, tomar na internet você vê muito, né? Uma reposição boa, falam assim, uma reposição boa é uma Durateston a cada 15 dias, que é uma dose até conservadora, mas assim, não se pode aplicar para toda pessoa, igual você falou, é individual, né? Sim, Celião, quando um médico vai aplicar, a fazer a reposição, ele tem que se especializar nisso. Sim. Então, se ele precisou especializar, eu não posso ter uma regra. Ele não precisaria fazer especialização. Ele, como médico, falaria, tá todo mundo falando que é uma Durateston a cada 15 dias, então eu já sei fazer a reposição hormonal. Não, ele foi estudar, ele foi especializar para falar, sério, para você que tem um histórico assim, que a sua testosterona está assim, nós vamos usar de um jeito, para você de outro. O que a ciência mostra é que um Durateston a cada 15 dias te garante 700 de testosterona. Então, é isso que ela sabe. Agora, se eu vou trabalhar com 700 ou menos, se eu já vou começar ou não, é o médico especialista quem vai te dizer. Sim. Não é uma frase para todo mundo igual. Nós somos totalmente diferentes. Com certeza. Maurício, sobre uma dúvida que eu tenho, né? Pode parecer uma dúvida de leigo, né? E é sobre a creatina. Tá. A relação da creatina é que ela retém mais líquido no músculo, né? Músculo e fígado. Isso. E então a gente pode dizer que o sujeito que toma mais água, ele vai ter mais resultado com a creatina ou não? Isso não se aplica? Praticamente sim. Por quê? A creatina e a água os dois se unem, né? A creatina, ela é depositada dentro do fígado e dentro do músculo. Ela corre no sangue e vai para esses dois lugares. Ela vai então trazer água para ela. Qual é a função maior da creatina no músculo? É a explosão muscular. Eu tenho o início da minha contração muscular, eu entro num ciclo chamado ATP-CP. São energias vindas da creatina fosfato. Então eu queimo, modo de a gente dizer, eu queimo a creatina, uso ela como um explosivo, vamos entender assim,
e depois eu continuo com glicose. Se eu continuar as contrações, vou para gordura, e se eu estendo demais, eu vou para proteína novamente. Então, o treino de musculação tem que ser curto justamente por isso. Curto que eu falo não é o volume do treino. As contrações. Se eu fizer, por exemplo, 50 contrações, eu estou trabalhando mais com gordura e proteína, usando como combustível, não destruindo minha proteína, usando como combustível, queimando como combustível, do que o carboidrato, que é o melhor explosivo para o treino, e a creatina, que é o início. Então, para mim ter um bom início, a creatina, vamos entender que é o explosivo. Lembrando, Celião, que todo mundo produz creatina. Muita gente esquece isso. Tem que tomar. Sim, é bom tomar, ótimo. Sim. Se você for escolher suplementos para resultado, o melhor é a creatina. Não esquecendo que na alimentação ele é escasso, praticamente a carne seria a maior fonte, tem algumas outras poucas fontes, mas eu não esquecer que eu produzo ela. Então eu produzo, se eu quiser tomar, ótimo, se eu não quiser tomar, eu tenho ela. A partir do momento que ela me deu essa explosão, ela também traz água. A hidratação do músculo e do fígado permite com que o músculo e o fígado trabalhem melhor. 75% do músculo é água. Sim. Então a creatina estando lá, para mim ter esse benefício de sentir um pump maior e a célula funcionar melhor, eu preciso também digerir água. Então a má ingestão de água, a pouca ingestão de água, prejudica o papel da creatina, não na explosão, mas na questão da hidratação e do visual de um músculo mais bonito. Sim. Porém, não é tomando mais que eu vou ter mais. Então, que vai ter mais esse efeito do pump. Não, talvez. Então faltou, não vai ter. Eu tenho água, vai ter. Ah, e se eu beber 3 vezes água? Não vai acontecer nada mais. Não vai porque aumentar, ela já está né? fazendo. Então, vamos falar que é importante não deixar faltar água, mas que a matemática não é. Quanto mais água eu tomo, mais eu tenho resultado. Sim, interessante. A creatina, ela está sendo mais falada de tempos para cá, né? Naquela década de 90 lá não se falava muito, né? Olha, ela entrou, eu acompanhei bem a entrada dela no esporte, no futebol. Então ela foi usada basicamente no futebol. Alguém viu que era legal para musculação, trouxe, devagarinho foi usando, não se tinha estudo nenhum, então era de atleta para atleta. Poxa, eu tomei, senti um gásinho para treinar, deu um pumpzinho, aí foi de boca a boca. Sim. Até um grande volume de pessoas usarem, então a ciência entrar. A função da ciência é sempre explicar aquilo que já estão fazendo, né? Ela não cria nada que ainda não foi feito. Então ela pega o que acontece, estuda aquilo e apresenta o porquê. Sim. Então a ciência entrou e confirmou, olha, vocês estão certos. Realmente ela funciona. E quanto mais estudo se faz, mais benefício se encontra nela. Lembrando que o corpo já produz, tá? Então, e se eu acrescentar, ok, eu vou garantir um bom funcionamento de cérebro, ela age no cérebro, ela age no músculo, ela age na própria hidratação, vamos entender, do organismo. A água é vital, né? Sim. Então a creatina foi se descobrindo para a saúde ser benéfica e para a performance ser benéfica. Então, se eu vou escolher um suplemento, eu já me alimentei bem, treinei bem e tal, qual é o primeiro que eu vou ingerir? Sem dúvida, a creatina. Quando a gente fala em whey protein e tal, por que ele é muito usado? Porque ele é muito prático. Ele pode substituir a proteína em alguns momentos que a proteína fica difícil de ingerir. Porém, eu tenho proteína no ovo, na carne e tudo mais, e proteína até, vamos entender, de maior qualidade. Sim. Mas e o whey protein, por que é tão usado? Porque ele é prático. Que a vida é corrida. Não dá para comer e tal, eu tenho ele ali. Agora a creatina não. Eu não tenho ela naquela dosagem a mais, eu produzo um tanto, mas se eu quero um gás, eu vou usar ela, eu vou ter um gás, eu vou ter a mais. Vamos comparar com o whey protein. Se eu comi frango, ovo e bati a minha proteína, o whey protein não vai fazer nada de diferente. Sim. Se eu não bati minha proteína e coloquei whey, ele vai ser importante. Então vamos entender que o whey protein é importante quando está faltando proteína para completar. Ele passa a ser importante. Se eu já tenho, não é importante. Vamos entender que a creatina eu já produzo. Porém, a partir do momento que eu uso, eu potencializo esse efeito dela. Sim. Então, eu vou escolher alguma coisa que vai potencializar. O whey protein, eu vou escolher alguma coisa que vai complementar. Entendi. Então, são coisas diferentes. Os dois são importantes. Você concorda que a creatina, assim, eu já vi muita gente falar que ela pode ser usada por crianças, claro, por adultos e também pelos idosos? Claro. Mas isso precisa de um aconselhamento médico? Não, porque a creatina não é um remédio. Não é algo estranho ao organismo. Ela é uma substância que o corpo já produziu desde que nasceu. Sim. Então, o nenê, o bebê já produz creatina. A criança produz creatina. Então, qual é o problema dela ingerir uma coisa que ela já produz? Lembrando, Celião, que como qualquer outra coisa. Então vou ingerir 10, vou ingerir 15, vou ingerir 20. Poxa, até um ponto, ela tem benefício, a partir do ponto ela tem malefício, como qualquer outra coisa. A dose, né? A dose creatina, que faz o veneno, né? A gente pode falar que ela inicia com 5 gramas,
A gente vê os scoops, às vezes, de 3, eu não entendo bem porque eles usam essa dose, porque todos os estudos científicos feitos para crianças, para tudo mais, é a partir de 5. Então, a partir de 5 eu comprovei resultados. Sim. Abaixo, não tem comprovação para isso. Agora, acima não há problemas. Então, é melhor tomar mais do que tomar menos do que 5. E qual é o limite? Para a ciência, até 20 a 30, eu ainda não estou falando em hiperdosagem. Então, dá para usar bastante creatina, lembrando sempre que o corpo já está produzindo. É uma maneira de dar um up, mas não é alguma coisa vital. Pô, se eu não tomar creatina, não. Se não tomar, você tem. Se tomar, melhor. Qual que seria a indicação, então, talvez no uso para crianças? Olha, eu realmente não sei, Celião, se para elas vai ser adaptado pela relação peso, massa que elas têm, não sei realmente. Porque dizem que tem uma ação até no cérebro, deixa a pessoa mais atenta, né? Será que uma criança que está meio desatenta na aula, será que os médicos já estão começando, né? Celião, com certeza a ciência já tem a resposta para isso. Mas eu não tenho, porque eu digo o seguinte, eu não sei se a criança já não produz mais do que a gente. Eu não sei. É verdade. Então, se ela já produz mais, então a dose vai ser menor. Sim. Se ela é menor, talvez a dose seja menor. A gente que produz em torno de 1 grama por dia, é o geral, é mais ou menos isso, 1, alguma coisa, eu posso falar que para ter um resultado 5 gramas, porque é o que foi feito o estudo e foi comprovado. Entendi. Maurício, você falou aí do whey protein, né? Certo. Eu sempre falo do ectomorfo porque eu sou o ectomorfo, né? Mas na questão de uma pessoa que quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular e tal, e quer aumentar o peso. Você acha que a estratégia de refeições líquidas ela é fundamental para o cara intercalar com as sólidas e ganhar o peso? Porque é difícil, né? Comer só, ela não é fundamental, Celião, mas ela é uma boa estratégia para ser usada. Eu vi um comentário interessantíssimo, né? Sim. Do Júlio Balestrin, que para ele bater as calorias dele, ele bate. Você viu isso aí? Ele bate arroz e tilápia no liquidificador com água para poder tomar. Então, já está respondendo a sua pergunta. Nossa, só de pensar já dá dor de barriga, né? Eu acho que seria mais fácil, talvez, colocar um whey protein ali, alguma coisa assim, mas se a gente entender que o whey protein é só a proteína do leite, que massa, por exemplo, é só o carboidrato, e que a tilápia, como o arroz, além das proteínas, tem outros nutrientes, talvez mais importante, uma coisa muito interessante, Celião, entre a diferença de repor com algum suplemento ou comer. Quando eu pego um alimento, eu não sei tudo que tem nele, eu sei o que a ciência descobriu até hoje. Por exemplo, há 30 ou 40 anos descobriram que tem licopeno no tomate, ele tem uma função benéfica para a saúde. O tomate tem isso desde que ele existe. Mas se descobriu até tal ponto. Então eu posso falar assim, o iogurte, um ovo, um frango, será que é só o whey protein que eu preciso do frango, do leite? Eu posso dizer que não, porque eu não sei tudo que existe no leite. Eu sei o que é de mal nele, eu posso até tirar o que é de mal, mas há outros nutrientes ali que eu não conheço ainda, que a ciência vai descobrir lá na frente. Então, eu prefiro comer algo que já veio pronto da natureza, que está antes da gente, e que eu tenho não só o que eu conheço, como eu não conheço, e depois suplementar ou complementar com alguma coisa isolada que eu conheço. Essa é a minha versão. Treinamento, alimentação, suplementação, regulação hormonal. Não escapa disso. Resultado extremo com saúde extrema. Sim. Maurício, agora uma coisa, também uma dúvida que eu queria tirar com você, sobre a história do maior dorsal do Brasil. Certo. Isso surgiu na década de 90, né? Que você competia ali. Olha, Celião, quando que surgiu isso? Perfeito. Quem foi a pessoa que falou a primeira vez? Surgiu em alguma revista? Como é que foi isso? Por que é interessante? Porque parece que tudo é assim. A gente vê o Pelé, por exemplo, né? Ele foi talvez o maior jogador do mundo, né? Na minha opinião, sim. Cada um tem a opinião dele. É o nosso Pelé. O Pelé fala, né? Os argentinos vão falar que foi o Maradona. Vai ficar essa briga eterna. É só assistir o jogo lá que a gente vai ver. Aí, contra fatos no argumento, né? Você vai ver lá que o cara era melhor. Mas, enfim, super atleta mesmo. Até porque ele não era só um grande jogador de futebol, ele era um super atleta. Claro. O que o rival dele, a gente não vê a mesma coisa. Tá, jogava melhor? Talvez sim, mas era melhor atleta? Jamais. O Pelé batia, né? Enfim, o Pelé só foi realmente visto, só realmente cresceu no final da carreira dele, não no meio. Sim. Então no meio ele era bom, tá, mas depois que ele parou é que ele cresceu, apareceu, foi conhecido no mundo todo e tal, porque aí começaram a relembrar o que ele tinha feito. Claro. Enquanto ele fazia, ele não tinha tanta fama quanto quando ele parou. Eu posso comparar isso no meu caso específico do dorsal. Então, quando eu iniciei a treinar
com 15 anos de idade, eu já tinha a escápula, ou o ombro, a cintura escapular aberta, e já tinha o quadril bem estreito, então eu já fazia um delta. E as pessoas já comentavam, pô, vai lá ver, tem um moleque lá, parece um delta. E, cara, eu nunca fiz musculação, já era essa estrutura. Sem fazer, você já sem parecia? Sem fazer, já era um delta natural. Ah, entendi. Quando a gente começou a treinar naquela época, o aquecimento era barra fixa. Pesava 40 e tantos quilos, 50 quilos, segurava na barra e ficava fazendo. Quando você entrava na academia naquela época, o professor já falava, ó, para aquecer tem que fazer barra, é isso? Não. Ele mandava a gente fazer um exercício obrigatório, você pegava a barra, levantava e descia ao máximo, esqueci o nome do movimento. É mais ou menos o que se faz no CrossFit. Hoje, exatamente ele. Sim, então se fazia leve e era um aquecimento. Sim. Só que a gente tinha preguiça de fazer aquilo. Falava, pô, fazer isso, vou pendurar na barra aqui e ficar fazendo. Aí um falava, pô, aqui é melhor. E aí um ia falando pro outro fazer isso e a gente passava a fazer. Quando você usava como natureza a barra, a partir do momento que eu ia subindo meu peso gradativamente, eu ia também, só de manter aquele número de barras, crescendo. Eu ia ficando cada vez mais pesado. Você conseguia manter a mesma repetição, então mesmo com um peso maior? Vamos dizer que eu subisse na barra e usasse sempre 10 repetições. Um exemplo. Tá? Daqui a pouco eu aumentei meu peso, mantive 10, o peso foi subindo, eu fiz uma progressão de carga, eu fiz um ganho de volume. Sim. Então eu já ganhava volume no dorsal, na barra. Lembrando, Célio, e quando eu faço remadas, elas são básicas. O que é isso? São exercícios que trabalham praticamente a maior parte ou todos os grupos musculares do dorsal. Que são em torno de 8 músculos. Então, se você vê, eu tenho 3 no meu ombro, 2 no bíceps, 2 praticamente no peitoral e 8 no dorsal. Então, é a parte do corpo que tem mais músculos praticamente. E ali, quando eu faço a barra ou as puxadas, eu isolo para o latíssimos dorsal, para o dorsal. Sim. Então, eu isolo para o meu dorsal, ou eu trabalho o dorsal junto com todos os outros músculos das costas, os posteriores e os laterais. Então, vamos entender que uma remada cresce as costas para trás e para o lado. Vamos entender assim. Sim. E que as puxadas crescem mais para o lado. Então, eu já fazia um exercício que crescia mais para o lado. Eu já tinha estrutura para ser largo. Então, isso foi dando o volume. Eu nunca reparei nisso. Maurício, só um parênteses, essa barra você puxava atrás ou na frente? Atrás, obrigatoriamente, com a cabeça baixada. Então, eu puxava a barra e abaixava a cabeça e trazia. Sim. Como depois passou a fazer o puxador costas, que era igual. Sim, então eu abaixava a cabeça e fazia da mesma maneira. Claro. Quando o puxador costas entrou no meio científico, eles começaram a endireitar o pescoço e aí o movimento foi deturpado, começou a ter problema e então tiraram ele fora. Se eu voltar a fazer hoje, como era a barra, como o puxador costas, como qualquer outra máquina que corre do lado da minha orelha, eu tenho o mesmo movimento. Totalmente seguro. Sim. O errado é minha cabeça levantada e a barra movimentando para trás. Criou-se um novo movimento estranho que causou problemas, que não é o puxador costas, que não é a barra. Então, puxador barra e o puxador costas para limitar melhor ou ajustar melhor os pesos era o melhor exercício para abrir as costas. Sim. Se fazia um pouco na frente, inverso, todos são puxadas. Então, as costas abria, eu competi 19 anos, como eu te falei, depois que eu parei de competir. Depois, acabei a competição, não competia mais. Aí eu via os comentários. O pessoal, poxa, cadê o Maurício? Poxa, era o maior dorsal que a gente já viu. Aí depois, então. É isso que é interessante. Entendi. Eu nem sabia que tinha um dorsal grande e o maior dorsal. Eu achava que era um músculo como outro qualquer. Entendi. Depois que eu terminei, o pessoal, aí comecei a ver comentários, viu o Júlio Balestrin comentando praticamente recentemente, há alguns anos. Um podcast, né? 2 grandes dorsais que marcaram história, né? Do Zebu, era um outro atleta monstruoso. Sim. E Maurício Marques e tal. Falei, pô, cara, não sabia. Aí depois eu vejo Camões, é um grande mestre do fisiculturismo no Brasil, uma história, uma lenda. E ele comentou a mesma coisa. Pô, o cara entrou, o dorsal era desse tamanho e tal. Parecia que o cara era de isopor, porque ele era leve, grande e tal. Aí que eu fui vendo o que se falava de mim. Sim. E hoje eu vejo todo mundo que comenta, pô, maior dorsal, foi o maior dorsal, mas na minha época não se falava, eu fui descobrir depois. Entendi. Assim, falando, tem a parte genética que você falou, né? Tem a parte das barras, né? Perfeito, que foi o começo do treinamento. Mas assim, se você pudesse dar uma dica para quem quer desenvolver o dorsal, qual o exercício, qual mais ou menos exercício seria o ideal? Aí eu vou seguir mais ou menos o que o Lee Haney fala, o Pinduca fala do Lee Haney, que perguntaram para o Lee Haney qual foi o músculo que deu o maior... O que ele fez para ser Mr. Olímpia? Olha, ele falou, eu fiz o que todo mundo fez, a diferença é que o dorsal eu treinei mais do que todo mundo. E o dorsal é um músculo muito difícil, porque são muitos músculos, então eu ficava horas ou fazendo muitos movimentos até acionar todos, e aí mostra o diferencial do dorsal dele. Lembrando que todos os grandes monstros do fisiculturismo tinham muito dorsal.
Então né? você encontra atletas do bodybuilding de alto nível, especialmente na década de 90, que não tinham tanto peitoral, não tinham tanto braço, não tinham tanta perna, não tinha muito panturrilha e tal. Mas você não encontra nenhum que tinha pouco dorsal. Todos eles tinham muito dorsal. Então a dica que eu dou é, você precisa fazer mais exercícios, mais séries, que é levar o músculo até a exaustão mais vezes, com todos os ângulos possíveis e imaginários, para ativar todas as fibras, vamos entender assim. Porém, começar pelo isolado, aonde eu vou dar todo o meu gás no dorsal, e conforme vai acabando a minha força, o glicogênio e tal, eu vou usando os que eu preciso menos, que são os de espessura. Então eu coloco abertura na frente e espessura depois. Por quê, sério? Se você reparar, em geral, homens, eles têm as costas muito mais espessas do que abertas, em geral. Então, quando eu vou treinar, eu tenho que me preocupar mais em abrir do que em dar espessura. Mais com o isolado do que com o básico. Sim. Todos os outros músculos são ao contrário. Eu preciso me preocupar primeiro com os básicos, que trabalham o maior número de fibras possível, e depois isolar. O dorsal, a característica dele, diferente de todos, é que eu preciso fazer mais séries para ele. Então, respondendo a sua pergunta. Mais séries. Mais séries. Eu tenho mais músculo, eu tenho que fazer mais vezes até atingir todos eles. Sim. Em vários ângulos, começando pelas puxadas e depois a remada. Essa é a dica que eu deixo. Começando pelas puxadas, Puxar depois a remada. Perfeito. Eu tenho começado pela remada. Sim. Eu Você vai tenho trabalhar ela invertido, como né? um todo, Sim, né? E sim. depois, quando você quiser intensificar o dorsal, você já está sem força. A Sim. força já caiu. Então, a indicação seria fazer o contrário. Você já viu aquele treino que falam fazer 100 repetições de cada grupo muscular? Tem um treino que tá rolando aí na internet que fala, ó, é um treino de 100 repetições. Então você vai fazer uma barra lá, você faz 100. Você coloca um peso ali que você consiga, sei lá, o cara vai até a exaustão e ele faz ali umas 15 na primeira. Daí na segunda ele faz 12. Na terceira ele vai fazendo isso sem muito descanso. O descanso de 30 segundos, 40, eu acho. E ele chega na 100. Do jeito que ele conseguir, ele vai chegar na 100, entendeu? Celião, eu já vi e continuo vendo N formas de treinamento. Sim. O que eu posso dizer da musculação, muito bacana, até ouvi de um profissional, parceiro meu de trabalho, o Naná, conhecido aqui em Taubaté. Ele disse que uma pessoa que ele segue, né, falou que a musculação é tão boa que qualquer jeito que você fizer dá certo. Então, ele está certo no que ele fala, né? Qualquer maneira, vai ter resultado. Tá, mas eu quero resultado extremo. Então, isso eu vi um cara falando ontem que mesmo se você for na academia e treinar errado, você vai ter resultado. Vai dar certo. Se você levantando peso, o músculo vai aumentar para se adaptar à carga. Sim, então, a partir do momento que eu coloco carga e fica difícil, eu vou ter resultados, né? Mas quando eu vou falar em resultado extremo, eu posso dizer, mas isso é melhor ou isso é melhor? O que é melhor? Isso aqui é melhor, né? E eu posso dizer que o que é o melhor, sempre falo isso, sem medo de errar, é o que foi feito no passado e foi mostrado. Eles fizeram e mostraram. Sim. Então, tudo que o Wader relatou é o que ele viu que os atletas faziam e falou, isso aqui dá certo. Depois você tem, acho que, sempre esqueço o nome dele aqui, Mike Mentzer, é uma outra linha contrária ao Wader, que fala outras coisas que também funcionavam. Então, aquilo funcionou e na década de 90 a gente viu a comprovação. Atletas volumosos, desenhados, definidos, com shapes inigualáveis, então aquilo lá deu certo. Tá. A partir dali eu fui desenvolvendo outras técnicas, ok. São boas? Sim. Mas são melhores? Aí entra a minha questão. Eu acredito que não. São diferentes, são legais, vamos fazer, é importante estar mudando, não adaptar muito o músculo, não deixar ele adaptar, mas se eu for comparar o que era feito e o que é feito, eu posso dizer, é melhor o que é feito hoje? Na minha visão, não. Eu acompanhei o passado e eu acompanho o presente. Eu não vejo vantagens. Olha, fizeram assim e deu mais certo. Então você pode me dizer, essa estratégia dá certo? Pode ser que sim, ok. Mas ela é melhor do que fazer o basicão? Eu posso dizer, com certeza, melhor não. Qual é o basicão? A gente fala, não esquecer dos exercícios básicos. Isso o Arnold disse, olha, eu aprendi com a musculação que você não pode deixar de exercícios básicos. Ele não falou assim, ó, eu vou ensinar uma coisa. Ele falou, eu aprendi uma coisa. Quando eu falo algo, eu falo, ó, eu criei um novo método, eu não falo isso. Eu falo, olha, eu descobri um novo método, eu vi o que eles fizeram e deu certo, então eu passo. Eu posso fazer experiências, eu faço sempre experiências. Umas dão certo, eu continuo, outras dão errado, não foi tão legal, eu deixo para fora e vou passando aquilo que deu certo. Agora, quando me perguntam, tá, mas o que é o melhor? Cara, é o que foi feito. Aquilo é o melhor. Funcionou há 30 anos atrás, vai funcionar daqui a 100 anos. E o que está sendo feito? Está em experiência. Precisamos esperar um pouco mais de tempo para poder comparar. É válido estar sempre diversificando? Sem dúvida. Se eu ficar fazendo sempre a mesma coisa, eu crio uma adaptação mais rápida. Aí você vai me dizer, poxa, mas o Dorian Yates não mudava a série. O Arnold também mudava pouco a série e outros. Ele.
ele. Então, aquilo é uma individualidade. Se você falar num grosso modo, é melhor fazer mais variedades, acertar mais ou menos, do que ficar numa coisa só, onde há chance maior de adaptar, onde para atleta A ou B deu muito certo, mas para uma maioria, com certeza, estar sempre mudando dá mais certo. Sim. Maurício, agora eu queria apresentar alguns vídeos aqui para você, mostrar alguns vídeos e você reagir a uns vídeos que eu selecionei no Instagram. Perfeito. Começando por uma personal trainer que ela é acima do peso. E o que aconteceu? Dá um pause aí pra gente, Gustavo, só pra eu explicar pro Maurício. Ela tá acima do peso, né, Maurício? E aí tem um influenciador aí, um treinador na internet que chama Guto Galamba. Certo. E ele tinha feito um vídeo falando que ele não concorda, tal, porque ela fala aí que não tem problema ela tá acima do peso, que ela sabe treinar. A gente vai ver o vídeo dela e depois vai ver o vídeo dele. Daí, depois que ver os dois, eu queria que você comentasse, tá bom? Pra não comentar em cima da fala deles. Tá certo. E... enfim, vamos ver aí que eu esqueci o que eu ia falar agora. Vai. Vamos lá. Pode soltar aí, Gustavo. Tem som aí, Gustavo? Eu esqueci o nome eu não sei o nome dela, mas assim que eu descobrir, eu coloco aí no vídeo aí pra quem for assistir o vídeo, tá bom? Vou te ajudar a enxergar a grande gostosa que você é. Peraí. Depois corta. É o som da TV, né? Então, comentário ali, eu sou... Os comentários não estão aparecendo. Sou dentista e tenho a boca cheia de cara ali, o cara falou. Vou soltar o vídeo. Tá. Do jeito que você é. Eu sou uma personal fora do padrão e é claro que eu já recebi olhares de julgamento. Eu sou personal trainer fora do padrão e é claro que eu já perdi alunos por não ser magrinha ou estar no shape. Eu sou uma personal fora do padrão e é claro que as pessoas acham que o conhecimento da educação física vem daqui e não daqui. Eu sou uma personal fora do padrão e é claro que as pessoas julgam a minha capacidade de emagrecer alguém só porque eu não sou magra. Eu sou uma personal fora do padrão e é claro que eu recebi vários tipos de comentários do tipo: nossa, nem parece que treina. Eu sou uma personal fora do padrão e é claro que eu vou te ajudar a enxergar a grande gostosa que você é, do jeito que você é. Eu sou uma personal fora do padrão e é claro que eu já... Agora coloca a fala lá do Guto Galamba, que ele teve que retirar o vídeo, ele teve que retirar o vídeo porque entrou com processo em cima dele. Sim. Que ele tava falando dela, assim, tá que ele não tava, dela. ele não tava concordando com o que ele tava falando. É aquele último vídeo lá, Gustavo? Não é esse doutor Santarém, né? Não, é o último que eu te mandei. Isso, esse mesmo. Que o assunto pede. O pessoal da Lacrolândia, a turma da Lacrolândia está tentando me cancelar de toda forma, me colocando dentro de uma caixinha que eu não faço parte, que é a caixinha do gordofóbico. Eu não tenho nada contra a gente gorda, eu tenho contra o excesso de gordura. Eu não tenho nada contra a pessoa obesa, eu tenho contra a obesidade. Eu sou formado em educação física, especialista no emagrecimento e no tratamento da obesidade e em psicologia positiva. E o meu papel aqui é trazer com humor e sarcasmo a importância da não romantização dessa doença, a obesidade, que mata hoje mais que a fome. Mas eles não se contentam em apenas virem com comentários de hate. Espalharam essa notícia por vários sites de fofoca e eu nunca vi uma decisão judicial ser tomada com tanta velocidade como foi tomada contra mim. Querem que eu me retrate aqui no Instagram. Eu ainda não decidi o que é que eu vou fazer, eu estou falando com minha equipe de advogados, estou falando com meus sócios, com as minhas empresas, para entender a magnitude disso e para saber o que é que deve ser feito. Então amanhã de manhã, às 7h30 da manhã, na minha live aqui no Instagram, eu vou explicar tudo isso para vocês. Então, ele vai fazer uma live amanhã que ele vai explicar pro pessoal. Eu não sei que data que a gente vai soltar esse vídeo, então vai estar meio... Mas enfim, ele tá falando que no dia seguinte ele vai postar uma live aí explicando o que aconteceu, né? Perfeito. Mas eu queria saber a sua opinião, Maurício, sobre isso. Você acha que realmente o personal trainer ele precisa estar no shape? Como é que funciona De isso? maneira nenhuma.
Não foi isso que ele disse ali. Ele Sim. não falou, olha, o personal trainer tem que ser sarado. Não foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte, eu não permito que as pessoas defendam a obesidade. É isso que ele está falando ali. Sim. Se a gente pegar em termos de longevidade, não existe no mundo ninguém que viveu mais de 100 anos, isso a ciência fala, não sou eu, obesa ou negativa. Mas vamos falar da obesidade. Então, e vamos falar um pouco da negatividade também. Então é importante a pessoa ser de alto astral e tudo mais, porque todas as pessoas com mais de 100 anos são de alto astral. Sim. Né? Então eu tenho que estar nesse time. E não ser obeso se eu quero garantia de vida. Sem falar em todos os preços, todos os danos que a obesidade traz para um organismo. Então, o que ele está falando ali, ele é contra o defender a obesidade. Ó, não tem problema, eu sou obeso, tá tudo É que certo. hoje tá nisso, né? O pessoal tá defendendo a obesidade. A maior né? luta da ciência hoje é contra a obesidade, é o que mais mata. Sim. Mais do que cigarro, mais do que qualquer outra coisa, a obesidade mata mais. Então, ele está dizendo que ele é contra a obesidade, o trabalho dele é contra a obesidade, porque ele luta pela saúde, então que ele é contra uma pessoa defender a obesidade. É isso que ele está falando ali. Agora, a pessoa precisa ser sarada para ser boa coach, treinador? Jamais. Na educação física, a gente já tinha esse problema. Eu tinha na minha sala um rapaz obeso que queriam que ele não fizesse a faculdade, porque ele não conseguia correr, ele não conseguia fazer nada. Ele falou, mas eu não vou ser atleta, eu vou ser professor. Eu preciso ensinar uma pessoa a correr. Eu preciso ensinar uma pessoa a nadar, eu preciso ensinar atividade física. Sim. Eu não consigo fazer atividade física, eu não posso ser um professor. Sim, ele foi um professor, depois acabou até fazendo uma bariátrica, emagreceu, então ele não era contra, ele não era a favor da obesidade, porém ele não tinha recursos para sair da obesidade, e isso não podia impedir ele de ser um professor. Então, tem duas questões aí. Com relação a precisar ser sarado, jamais. É bom para trazer clientes, para criar autoconfiança nos clientes, para estimular os clientes, então é bom. Mas não pode ser obrigatório. Eu conheço grandes profissionais totalmente fora de forma, que são grandes profissionais. Sim. Até porque esse mesmo professor, amanhã ele pode estar fora de forma, e aí, ele vai perder todo o crédito? Claro, Não, claro. o conhecimento dele continua. É. Eu fui um atleta de alta performance e hoje eu estou totalmente fora de forma. Sim. Então as pessoas vão perder o crédito? Jamais. Eu sei hoje como é difícil seguir uma dieta. Eu segui tanta dieta que para mim hoje é muito difícil. Eu treinei tanto que hoje é mais difícil treinar. Então eu não consigo mais manter o meu shape. Mas isso degrine em alguma coisa o meu ensinamento? Jamais. A experiência para chegar num físico máximo está toda acumulada. Lembrando que Charles Glass foi o maior treinador da sua época, está vivo ainda, treinador ainda, ele treinou Ronnie Coleman e Jay Cutler e nunca subiu num palco de competição. A gente tem Rubens Gomes, é o nosso amigo, Sim. ele nunca foi um atleta competidor, mas formou grandes, inúmeros atletas competidores, ensinou muita gente sobre musculação, sobre dieta, sobre forma física, porém, ninguém se espelhou no resultado dele, mas sim no conhecimento dele. Sim. Tá bem, se ele tivesse um resultado melhor, talvez as pessoas se atraíssem mais, mas isso é só um chamariz, porque o que importa é saber o que eu tenho que fazer e não o que meu coach está fazendo. Então, eu não tenho essa relação. Se você tiver uma foto aí do meu primeiro treinador, Ele vai colocar. meu primeiro treinador foi o Wilson Santos. Aí, tá aí, né? E depois de Wilson Santos entrou o Seu Ives. Bom, Seu Ives, a gente precisa parar para falar sobre ele, tá? Seu Ives é falecido há mais de 15 anos. Tá aí ele com o atleta dele, Fernando Marques, muito conhecido. Ele era o treinador do Pinduca. Fernando Marques tá novinho aí, né? Mano? É. Tá novinho, tá novinho. Continua ainda, continua muito bem. O cara tá Sim, fera. sim. O cara tá bem. E o Fernandão Marques, o Pinduca, era treinado pelo Seu Ives. Seu Ives. Eu era treinado pelo Seu Ives. E ele tinha grandes atletas por todo o Brasil. Sim. Por exemplo, no Rio de Janeiro, Marcelo Pelaio, dos maiores atletas do Rio de Janeiro, espalhado por todo o Brasil. Nunca treinou musculação, não fazia dieta, tinha muito conhecimento, buscava fora muito conhecimento, trazia de primeira mão para a gente, treinando atletas, ele aprendendo as estratégias, o que dá certo ou errado, individualizando, e se tornou o maior dos maiores treinadores, para mim o maior treinador, para o Fernando, para o Pinduca talvez, na época de grandes atletas, sem nunca ter treinado, nunca ter feito dieta. Então, Caramba, essa é a minha isso na visão. década de 90? 94 foi onde ele me levou para o Ibero e Sul-Americano. É. Logo depois disso, eu fui tendo problemas de saúde, eu fui afastando do esporte e perdi o contato com ele. Depois, em 2008, mais ou menos, teve um campeonato aqui em que o Fernando me falou que o seu estava adoecido. Ele estava com problemas de visão, de coluna, estava sem movimentação e tal, para mim entrar em contato com ele. Eu estava cheio de problemas na época, cuidando da minha saúde, acabei não entrando em contato, me arrependi.
Passou algum tempo depois, ele faleceu. Eu nunca faleceu. tive a oportunidade. Foi ele que você falou que Opa. você tava lá no backstage, ele Isso. falava, ó, toma cuidado com aqueles magrinhos ali comendo, né? Isso. Magrinho não, os Olha a fibradinhos. experiência que ele os tinha. fibrado, né? Eu cheguei para ele e falei, seu Ives, eu E sou essa muito... experiência era tudo de teoria que ele Não, lia. teoria e prática, porque ele Mas ele não estudava- treinava. Não, mas ele treinava o Fernando Marques. Ah, sim. Ele treinava o Pinduca. Ele mesmo não treinava. Não. Mas ele treinando o Fernando Marques, eu, Pinduca, Marcelo Pelayo, entre outros, ele ia vendo, pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Sim. Isso aqui funcionou para ele, mas não funcionou para ele. Para o Maurício é desse jeito. Para o Adolfo Acosta, por exemplo, tem grandes nomes aqui que eu Sim. ficar falando sem Claro, parar. claro. é. O Adolfo Costa, é a especialidade dele. Poxa, o Adolfo Costa funciona assim, o Maurício funciona assim, o Fernando funciona assim. Então, com o treinamento dos atletas, de o olhar de coach dele, ele dizia exatamente muitas coisas interessantes dele, né? Fernando Marques dizia que quando ele chegava lá, o seu Ives já ia pegando no abdômen dele. Como é que tá esse abdômen, Mas né? vai pegar? Quando eu chegava para ele já olhava para a panturrilha. Pô, cadê essa Sim, panturrilha? sim, Vai treinar cadê? quando? É. Ele já ia na ferida, Na né? ferida já. E quando eu cheguei para competir das primeiras vezes, falei, seu Ives, mas eu sou muito pequeno, olha o tamanho dos caras. Ele falou, não se preocupe com os atletas grandes, se eles tiverem tudo isso de músculo definido, Sim. eles para eles estarem no Mundial e não aqui no Paulista. No Paulista, se preocupa com os atletas fibrados. O cara que está mastigando ali, está aparecendo as fibras, esse cara vai impressionar. Então se preocupe com a sua máxima forma física definido. Então ele me alertava, fique definido. Grande ao máximo definido, o atleta definido ele é pequeno, porque ele não tem gordura, ele não tem nada. Sim. Ele é grande num palco comparado com os outros, mas se ele sai do palco comparado com o atleta que está fazendo um off, ele se torna pequeno. Então, Sim. o pequeno fora do palco é o cara que vai ficar gigante no palco. Sim. Porque ele não tem camisa escondendo, ele está na fibra. O que Sim. está fora está cheio de camisa, você acha ele maior, mas se você colocar no palco, ou às vezes ele definir, ele não fica tão grande. Então, toda essa visão ele tinha de treinar atletas, de Sim. participar de eventos. Né? Então, Era absurdo. grandes atletas, então, confiaram nesse senhor, mesmo ele não estando numa boa forma física, né? Total. Então, mostrando que então, a forma física, né, querendo ou não, Conhecimento. é relativo, né? Se a pessoa Conhecimento. sabe ou não sabe, né? Estudou muito, procurou muita informação e no ensinar e no feedback dos Sim. atletas, ele foi aprendendo na teoria e na prática. O filho dele, o Riquinho, ainda hoje atleta, foi a primeira pessoa que ele treinou. Ele começou a aprender musculação para treinar o filho dele. E nessa de treinar o filho dele, competir, outras pessoas vieram atrás, ele acabou formando um time aí no Brasil todo. Um Sim. atleta, uma pessoa que nunca treinou. A gente tem o José Maria Santarém, o maior cientista do Brasil na área da musculação, treinou por uma época para ver como é que era e tal, nunca entrou em forma, nunca esteve em forma e foi o maior cientista, é o maior cientista hoje, na minha opinião. Gianola é um grande estudioso da ciência da musculação há 40 anos, não é de agora. Durante 40, 50 anos, eles estudam. O Santarém estuda a musculação há 50 anos. O Gianola há 50 anos. Não são sarados. Repetindo aqui, o Rubens Gomes e grandes outros, o próprio Valdemar Guimarães. Ele nunca teve um físico de competição de palco. E simplesmente treinava com Dorian Yates. Formou os maiores atletas do Brasil para fora. Então, Sim. não. Porém, é o que ele falou. Eu não posso estimular a obesidade. Falar, nada a ver, eu sou obeso e tal. Não, obesidade mata. Sim. Obesidade é a meta principal nossa. Claro. Mas se o atleta não consegue vencer a obesidade, ele não pode ser impedido de ser um grande profissional. Claro. Na minha opinião. A gente não pode esquecer também que entre uma pessoa que está acima do peso e a outra que não, e eles são personal trainer, né? É claro que, querendo ou não, uma hora ou outra, o que está em melhor forma vai levar uma vantagem na questão de conseguir novos clientes, Sim. né? Se a questão for só o corpo, né? Perfeito. Você conhecendo essas pessoas, quando você leva em conta o conhecimento, aí elas podem se diferenciar independente da forma física. Vamos entender né? assim, Celião. Gordura é perigoso, devemos lutar contra ela sempre. Ok, não podemos Sim. estimular, nada a ver Sim. ficar gordo e tal, jamais. Porém, o conhecimento, se eu estou em forma, eu atraio mais seguidores, Atrai mais pessoas. claro, claro. Mas a pessoa só Isso vai não ficar... tem dúvida, é que o pessoal fica nessa discussão. Mas é claro que eu vou num cara que tá com uma... Eu quero ficar bem, eu Sim. não vou numa pessoa que tá sendo peso. Você vai nela, Né? você vai nela, mas você só vai permanecer nela se tiver resultados. Claro. Aí, se você não ter, você vai acabar procurando um fora de forma que está demonstrando resultados em grandes atletas. Sim. Então você vê, puxa vida, o atleta sarado não correspondeu. Poxa, mas tem um cara lá fora de forma que está formando um monte de atletas. Pô, eu vou acabar caindo naquele que apresenta o maior resultado. E não em si, mas especialmente no trabalho que ele oferece. Sim. É. Eu acho que no fim das contas, essa... não sei se ela é influenciadora ou se ela é só uma personal.
ela vai acabar atraindo olhares assim, vai ser positivo para ela no fim das contas, ela vai conseguir novos clientes a partir dessa polêmica, né, que surgiu. Mas veja Eu bem, acho que vai Célio, ser bom para ela no fim das contas. veja bem, ela não está defendendo a obesidade ali, que foi o que ele criticou. Ela não tá. Não tá. Ela não está. Ela Ela está falando, olha, o meu conhecimento é o que Sim. está transformando pessoas. Sim, é. Mesmo eu, vamos falar entre aspas, não conseguindo estar em forma. Sim. Eu tenho os meus problemas, as minhas limitações, são N, pode ser uma depressão, pode ser o que for, impede a pessoa, ou uma facilidade para obesidade, ou qualquer outro problema, impede a pessoa de fazer. Eu estou dizendo o meu exemplo, hoje eu não consigo seguir a dieta, porque eu fiz 19, 20 anos de dieta. Sim. Eu ficava 6 meses comendo muito, o que estava na frente para crescer, 6 meses comendo muito, coisas ruins para crescer, agora é isso, 19 anos. Quando eu saí disso, eu falei, cara, não quero mais entrar naquilo, eu quero comer o que tiver na minha frente. Então hoje eu não consigo a mesma forma. Já treinei muito pesado por 40 anos. Hoje, quando eu vou treinar, eu ainda treino pesado, mas eu não consigo mais treinar tanto volume, porque eu cansei de treinar, já treinei muito. Sim. Então, eu não posso hoje deixar de ter seguidores, porque estou fora de forma, mas sim, mostrando o que eu fiz, o que está lá, está aqui hoje, e o que eu faço, o que eu apresento como resultados, é a minha carta de apresentação. Não sou mais eu. Eu posso até falar, olha, fui campeão lá, tem a forma aqui. O cara vai dizer, poxa, mas hoje você está fora de forma. Por N motivos. Mas eu não sou a favor de ser fora de forma, eu sou a favor de ser em forma. Claro. Porém, eu vou mostrar isso no atleta que está disposto a treinar, está disposto a se alimentar, Sim. está disposto a levar com rigorosidade. Sim. Queria agora que o Maurício reagisse, ô Gustavo, aquele que está escrito transformação. Tem um vídeo aí que está escrito transformação corporal. Maurício, queria saber se é possível essa transformação sem usar anabolizante. Volta o vídeo aí só para... Tem como botar o áudio? Mas volta de novo que ele vai transformar novamente aí. Célio, você sabe em quanto tempo foi essa transformação? Fala aí. Então, ele não fala. É o mais importante saber. 30 sabe? dias? Pessoas Não, ganharam não. massa muscular e financiando em 30... Não, com meio de transformação, querendo... Não, isso daí não... Não. O original, eu não tenho aí. Tá. O original não tem. Tá bem, porque o tempo aí é Não muito dá pra importante. saber. O tempo é muito importante, mas não dá pra saber não, Maurício. Porque aqui vai estar mais fino, tu vai ver. Olha lá. Entendeu? Pode Vamos ver a gravar mágica, isso né? que vai sumir. 1, 2, 3 e... Aí, eu te falei, ó. Secou aqui. Aqui parece maior. Olha, Mudou demais. se isso foi a muito longo prazo, ok, eu já vi casos maiores. Sim. Eu não tenho a foto aqui, depois eu posso te mandar a foto. Não, eu tô falando, eu sei que não foi uma mudança, o cara não ficou um monstro, ele Sim. não ficou muito forte, Sim. mas é uma mudança que muitos caras querem, né? Perfeito. Essa definição, um ganho muscular, mas definido, né? Perfeito. Todo mundo busca isso. Porém, eu tenho um atleta, eu vou te mandar a foto, você vai mostrar ele, é um atleta de força, ele me procurou natural, a gente fez um trabalho sem nada, ele poderia usar o que ele quisesse, ele não usou porque ele não quis, não é, ele foi Sim. competir natural, não, ele falou, não quero usar bomba, eu quero saúde e eu quero sair desse estado. Na verdade, ele estava perdendo peso para entrar na PM, precisava bater peso, depois o peso a gente aumentou massa muscular, eu vou te mandar a foto aí dele, o antes, em 2 anos, o depois. Então, posso dizer, é 2 possível anos, ficar 2 grande, anos. musculoso, em 2 anos e perder gordura? Sim. É importante em alguns meses? Mas Não. essa qualidade muscular Sim. ali, você acha que você consegue natural, Maurício, ou não? Olha, a gente tem que ver tudo que ele mudou. Por exemplo, ele estava comendo absurdamente errado, tá? Com o metabolismo todo bagunçado. Ali eu acho que ele tava, né? Isso. No McDonald's ali direto. Sim, sim. Então, se ele radicaliza... Aí depois ele ficou saudável, né? Então, se ele radicalizou, ele fazia tudo muito errado, começou a fazer tudo muito certo, sim, pode acontecer, num tempo prolongado, tá? Tempo prolongado. Com relação ao tamanho dele, eu conheço atletas naturais maiores, então a Sim, gente pode claro. dizer, por exemplo, vamos falar de Steve Reeves, é lá dos anos tal, 1940 e tanto, não existia anabolizante e era melhor do que ele, então Sim. eu posso ver atletas maiores, naturais, então eu não posso dizer, ele é grande, toma bomba, de jeito nenhum, mas eu posso dizer o seguinte, se ele ganhou massa muscular tão Em rápido, pouco tempo, né? aí eu não posso dizer que ele é natural, fica a questão. Sim. E se ele perdeu gordura também muito rápido, eu não posso dizer que foi natural. Sim. Se foi a longo prazo, eu posso dizer talvez sim tenha sido natural. Sim.
Eu achei engraçado o comentário de uma menina. Ela falou, por que todo cara, quando fica forte, perde o cabelo? Porque ele fica... Então aí. Porque na transformação dele, ele perdeu até o cabelo. Já tá entregando. Mas eu também acho. Eu acho que foi uma transformação rápida. Eu não vi o tempo que ele fez foi muito rápido, eu diria que seria impossível natural. Se foi lento, eu digo que é possível natural. Sim. Né? É igual quando vê esses atores vão fazer um filme no cinema, você vê que o cara não tinha o shape em 3 meses ele fica todo rachado. Não, compare uma maçã e uma maçã hormonizada. É a mesma coisa. Ela é mais rápida, mas você percebe que não é consistente aquilo. Foi feito muito rápido. Até os físicos hormonizados de grandes atletas foram feitos em longo tempo. Sim. Eles tomaram anabolizante, levaram muito tempo para tornar aquela massa realmente firme, forte. E quando o atleta chega muito rápido, você vê que não está pronto. Apesar de estar grande, não está pronto. Claro. Ô, Gustavo, põe agora o do Santarém aí, o vídeo do Santarém. Dr. Santarém, né? Isso. Olha lá, Maurício. Vamos ver a fala dele. Põe o som aí pra gente, Gustavo. Solta o som. Volta aí. Peraí. É isso que a molecada acha. É o contrário. A pessoa aumenta o peso quando fica forte. Ela não precisa aumentar o peso para ficar forte. O olhar. A gente precisa trabalhar até fazer as repetições até ficar difícil, não necessariamente chegar na falha. Ficou difícil, claro, perto da falha, uma, 2 antes da falha. Ficou difícil. Estou com dificuldade de completar a minha 8ª repetição. Isso já é uma dificuldade. Isso, para. Se você forçar, você faz mais uma ou 2. Mas ficou difícil. Você pode parar. Esse é o entendimento. Porque você vai ter os mesmos benefícios que você chegar Já recrutei tudo. Agora, benefício em quê? Em força e massa muscular. Quando a gente... Bom, o que você acha dessa fala dele, Maurício? O Dr. José Maria Santarém, ele foi o primeiro cientista voltado para a musculação. Fez parte da FEPAM, a primeira federação, eu acho que nacional, pelo menos paulista, né? Sim. Ele trazia todo o conhecimento técnico para a musculação. Ele tem um instituto de pesquisa em musculação que surgiu, se eu não me engano, em 1979. Então, desde 1979, ele estuda musculação. Então, ninguém pode saber mais sobre teoria e ciência da musculação do que o José Maria Santarém. Eu posso ter outros muito bem entendidos, mas mais entendido de maneira alguma. Tanto é que hoje a especialidade dele é com os idosos, onde é muito mais difícil trabalhar. Se eu consigo trabalhar com idoso, um atleta de ponta, mais fácil em termos de segurança e resultado. Sim. Bom, quando eu falo em resultado extremo, o bodybuilder, o fisiculturista, ele vai um pouco além, tá? E aí ele sofre também os riscos. Quando eu falo em ciência, ela vai até onde eu vou ter resultados, mas com a maior chance possível de segurança. Então, vamos entender assim. O que muda o corpo é a carga. Então, a musculação iniciou com alguém levantando um bezerro, esse bezerro crescia e o cara cresceu junto. Então, a carga crescia, ele levantava, crescia junto. Hoje, eu não preciso ir aumentando a carga para crescer, exatamente o que ele está falando. Eu posso crescer e, então, aumentar minha carga. Essa é a diferença. O primeiro atleta, ele era obrigado a se adaptar àquele peso que não parava de subir, deu resultado. Hoje eu posso ficar grande e depois subir, ficar grande e depois subir e ter garantia de segurança. Aquele bezerro podia crescer mais rápido do que ele podia, uma hora se machucar. O atleta pode aumentar o peso mais rápido do que ele pode e se machucar, é a mesma comparação. Sim. Então que a ciência entre, o que o atleta inteligente, de maneira inteligente, vai fazer. Eu fico forte, então eu coloco mais carga. Eu fico forte, então eu aumento mais carga. Exatamente o que ele está falando. Sim. Você tem a definição de treino pesado. O que é treino pesado? É colocar 200 quilos? Não. Um idoso ele pode colocar 10 quilos e ser mais pesado para ele do que um atleta fazendo com 200. Eu posso pegar um atleta com 200 quilos, ele estar treinando mais leve do que um idoso com 10. O idoso pode estar fazendo mais força e até tendo mais resultados, inclusive, enfim, sem falar em hormônios, falando em treinamento. Bom,
Quando eu falo em carga máxima, o que é carga máxima? É quando eu vou até um nível e não consigo fazer mais uma, não consigo continuar. Então, é exatamente o que ele falou, porém, ele está falando aqui de carga submáxima. Ele está dizendo que a submáxima também funciona. Sim. Eu não preciso trabalhar com a máxima. É isso que a linguagem do Santarém está falando. Sim. A gente vê atletas treinando com a máxima, eles desenvolvem com mais riscos. Se eles treinarem pesado com a submáxima, eles não têm riscos. O que é submáxima? Eu paro antes da falha. O que é a carga máxima? É ir até a falha. Celião, entenda que se eu peguei um peso, não importa quanto pesa, não importa se é 100 quilos ou 1 tonelada, e eu levantei esse peso, a minha força é maior que o peso. Sim. Então eu coloquei 100 quilos, mas eu levantei. Então eu sou mais forte. A partir do momento que ele me vence, ele começa a igualar a minha força, eu levanto, eu começo a travar, balançar e tudo mais, o peso está igual à minha força, ou ele pode se tornar maior a hora que eu travar e descer. Então, até onde eu estou levantando meu peso, eu tenho segurança total. Sim. Como ele garante maior segurança? Treinando pesado até onde daria para ir um pouco mais e eu paro. Ele garante que eu vou ter resultados sem risco algum. É isso exatamente que ele está falando. E você viu, tem um comentário ali da Julis Fit 10, ó. Ela falou, fui 4 vezes Miss Olímpia sem treinar até a falha. Sim. Assino embaixo. Tá aí. Falou o que eu tô falando. Você viu? Quem postou treinando... isso foi o Fernando Marques. Lá, vamos lá. Palavra, mestre. Dorian Yates treinou até a falha. Sim. Tá? E teve bastante lesão. Então, Dorian Yates foi ao extremo e teve lesões. O próprio Arnold não passava do limite dele. Ele põe um peso que iria até o limite. O Ronnie Coleman passou do limite de propósito. Ele queria bater uma meta. Sim. Eu quero chegar aos 400. Então, ele fez isso. Ele foi pondo mais peso do que ele estava acostumado e aquilo lesionou o maior atleta e campeão do mundo. Sim. Ou seja, treinar mais pesado do que pode arriscar até o maior atleta do mundo. Sim. Quanto mais um atleta que não tem a mesma bagagem. Então, a indicação dele aí é parar sempre um pouquinho antes da falha. Sim. Alguns atletas fazem até a falha, ambos têm resultados, um com riscos e o outro sem riscos. Sim. É isso que ele está falando. E ela confirmando embaixo. Tá. Ô, Gustavo, o segundo link agora pra mim, lá em cima, lá tinha o primeiro, o segundo agora. Esse eu não tinha falado pra você, Maurício, mas é interessante aí. Dá botar o som aí, ó. Sobre treino de atleta. É polêmico, mas pra mim a melhor coisa que você treinar sozinho. O Edu me falou isso. Cara, eu percebi ao longo da minha carreira que a melhor coisa é você treinar sozinho, realmente dentro dos seus limites, da sua capacidade, e atingir essa falha mecânica sozinho, sem ajuda externa. Porque eu acho que talvez eu tenha me lesionado tanto por conta de estar sempre com alguém. Por conta de forçar, além do que o teu corpo aguentaria. Entendeu? São palavras do Edu pra mim. Então, ele é um cara super experiente, que sempre treinou junto com alguém, falou isso. Você se previne de se machucar treinando sozinho, e muita gente pensa o contrário. Porque assim, são várias... Se você for consciente, claro, movimento errado ou até mesmo autopeso, parou. Ficar afobado. E depois que a pessoa pega essa percepção, é um bagulho que é muito preto no branco, tá ligado? Tipo, se a pessoa trabalha até 12 repetições e ela executa o exercício certo, é impossível ela não saber onde é a falha dela. Porque é o momento que o peso não sobe mais, tá ligado? Então, eu acho que é muito vantajoso pra atletas treinarem sozinhos por essa questão, porque o pessoal esquece que são mais estruturas envolvidas no movimento do que só o músculo, saca? E são estruturas que têm curvas de recuperação diferentes. Tendão, articulação, cartilagem, músculo, não se recuperam na mesma velocidade. E às vezes quando você tá dando mais, o músculo tá acompanhando, só que é alguma coisinha beliscando ali essas outras estruturas envolvidas, sabe? E é daí que surge lesãozinha crônica, às vezes. Ela volta. E essa que dá o susto e acontece a lesão maior. Lesão maior, exatamente. É sempre nessa. O cara vai... das pequenas... Uma opinião meio polêmica pra mim, assim. O que você acha dessa fala, Em termos de segurança, ele está falando a mesma linguagem. Eu sou um cara que eu sou meio antissocial, gosto de treinar sozinho. É o que o Santarém falou. Eles estão confirmando o que o Santarém falou, tá? Se eu chegar na minha carga máxima, eu não aguento fazer mais. Cheguei no meu limite. Eu vou ter resultados, mas há perigos ou há chance de lesão. Se eu treino com a minha carga submáxima, eu paro um pouquinho antes do meu limite, eu respeito, eu treino, eu tenho resultado e eu não tenho lesões. É o que eles estão falando. Sim. Com relação ao estímulo, a minha individualidade é não conseguir treinar sozinho na minha máxima. Eu não consigo, eu paro um pouco antes, queimou, tá bom. Cara, deu um pumpzinho, acabou. Se eu tô com alguém, seja um personal, seja um amigo olhando, ou seja um amigo treinando junto, eu me estimulo inconscientemente a fazer mais. O importante aí é o atleta ter a consciência de o mais vai até quanto.
Então eu sempre treinei com o Rubinho, meu parceiro de treino a vida inteira, muito maior de altura, de tamanho, de peso, de força. Ele me inspirava a treinar, a tentar chegar nele, porém eu tinha uma consciência, poxa, eu paro aqui. Então não pode perder essa consciência. Então vou tentar fazer igual. Não vai dar certo. Mas ele me puxa e eu respeito. Isso daí serve muito pra molecada, né? Que tá treinando junto. Às vezes não tem a estrutura formada. Eu vou acompanhar ele, legal, até aqui. Claro. É como ele falou, não tem como você não perceber quando chegou a falha. Então, eu vou junto, cara, pra mim eu paro aqui. Sim. Agora, repetindo, que não é o ideal é que o atleta consiga fazer como você, sozinho conseguir chegar no seu limite. Sim. Eu preciso de alguém para chegar no meu limite. E esse alguém... eu falo no meu caso como amador total, né? Mas assim... Como um grupo de pessoas. É claro, eu sempre gostei de treinar sozinho, né? É claro que o cara que busca algo extremo, vai chegar uma hora que fazer uma dupla ali vai ser... Perfeito, olha, a gente tinha exemplos muito importante, aqui em Taubaté. né? Calil foi talvez o maior atleta de tamanho muscular e gordura, ele era tamanho e muito músculo, e ele sempre gostou de treinar sozinho, chegou num limite. Quando a gente ia treinar com ele, ele era mais forte que todo mundo. Sim. Então a gente treinava junto com ele e respeitava o nosso limite. Então ele estimulava eu a treinar mais e eu sabia onde parar. O Rubinho me estimulava a treinar mais e eu sabia onde era o meu limite. O que não pode acontecer, o atleta, eu vou querer fazer igual porque ele fez, eu vou fazer. Logicamente que é a matemática, que a conta vai dar errada. Agora, eu sozinho não consigo chegar no meu limite, sozinho eu consigo chegar no meu limite. Sim. Porém, se o atleta consegue sozinho chegar no limite, como eles estão falando, eu concordo, seria o ideal. Sim. Maurício, acho que é isso por hoje. A gente passou bastante informação aí, eu acredito né? Já vamos ter um novo convidado aí para a semana que vem, né? Celião, a nossa ideia aqui é levando resultado extremo, mas não só resultado extremo, é muito fácil. Resultado extremo, cara, toma de tudo aí, treina pesado, come pra caramba, resultado extremo, não. Saúde extrema. Mas saúde extrema, se eu for comer só alimentinho naturalzinho, comer pouca caloria e tal, cara, não vou ter resultado extremo. Então, o nosso objetivo aqui, a montagem desse programa foi a gente resgatar a imagem da ProShape, que é onde tudo começou aqui em Taubaté, a alto nível do esporte, quando encontraram grandes feras juntos, ele teve muita troca de informação. A gente cresceu muito, foi longe, mas muita gente se danificou. Como eu faço hoje para trazer a saúde? Então, a gente está trazendo sempre aí um atleta de ponta, alguém que chegou no resultado extremo, de preferência aqueles que tomam cuidado, não só que chegou no resultado extremo. A gente traz sempre um coach, alguém que treina atletas para dizer o que ele acha melhor de estratégias. A gente traz um profissional de várias áreas, seja um fisioterapeuta, nutricionista, um biomédico e tal, para falar da saúde, e um médico. E a gente finaliza esse ciclo e vamos fazendo isso até completar e passar todas as informações possíveis a respeito de resultado extremo com saúde extrema. Bacana. Bom, eu queria falar mais uma vez, né, antes da gente terminar aqui, sobre o curso do Maurício, né, Maurício? Se você quer ficar no shape aí, né, Maurício? Quer ter um resultado extremo sem esquecer da saúde, né? Entre aí no www.saudeforça.com.br e se informe mais. Tem toda a explicação ali do curso para você, tá bom? Para você adquirir esse curso e mudar a sua vida aí a partir do treinamento do Maurício. E também o Instagram do Maurício é treinador Maurício Marques, né, Maurício? Celião, deixa eu falar um pouco mais a respeito, que é muito importante. Pode falar. Hoje o meu trabalho, ele continua em 40 anos, então ele não foi feito há 40, ele é feito durante 40 anos. Sim. E hoje eu cheguei num nível em que eu dou personal o dia todo, o tempo que eu tenho livre eu atendo consultorias, monto treinamento, ajusto as alimentações, não monto uma dieta, mas eu ajusto o que a pessoa come, e eu trabalho com uma equipe de atletas de competição, e agora também nesse nosso trabalho. Então, eu não consigo atender mais personagens ou mais consultoria. Estou limitado, então a quantidade de pessoas que me procuram é maior do que eu consigo. Por isso a plataforma. Claro. É uma maneira de eu expandir isso para todos. Esse conhecimento, né? Onde ele tem a base, aonde ele sabe individualizar aquilo, eu vou dar as dicas para individualizar, a importância da alimentação e dicas importantes, a importância da regulagem, da perfeição hormonal, dicas sobre isso, e aí, logicamente, para a pessoa ter um trabalho perfeito, ela vai procurar auxílio de nutricionistas e de até fisioterapeutas para mobilização e outros trabalhos que não são apresentados como eu, professor, e o médico. Então, ali ele tem, sim, a partir de um professor, se estendendo por nutricionistas, outros profissionais de médicos, a perfeição de onde chegar no máximo, com o máximo de saúde. E eu consigo atingir todo mundo. Sim. Lembrando que o curso serve para homens e mulheres, né, Maurício? De todas as idades.
Então entre aí no www.saudeforça.com.br. O Instagram do Maurício é o @treinadormauriciomarques. Não deixe de seguir também a gente no Instagram, @ProShapePodcast. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Clica no gostei desse vídeo aí para ajudar a gente a chegar em mais pessoas. E a gente fica por aqui, né, Maurício? Perfeito. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal.